Última trombeta. Tudo começou naquela... Irmãos amados, nós colocamos em nosso coração, Deus nos levou a produzir esta programação com um objetivo de alertar, de fazer um alerta geral sobre os acontecimentos que antecedem o arrebatamento. E, como você sabe, os sinais já são muitos e cada semana a gente traz um assunto novo, um assunto diferente, mas todos eles relacionados aí à volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Nós estamos em dias onde nós realmente parece que nós, como cristãos, nós nos perdemos em alguma parte do caminho e hoje vivemos tentando restaurar ou tentando reencontrar o caminho de que no passado foi tão gratificante, foi tão abençoado. E o que causa medo, muitas vezes, é o fato de que muitas pessoas, de que o evangelho, na sua essência, o evangelho raiz, o evangelho que Jesus pregou, tem sido esquecido. Muitas vezes nós estamos olhando, e não vou dizer que é uma pessoa ou outra, mas a gente, muitas vezes, quem sabe anda cabisbaixo por causa de alguma bênção que nós ainda não alcançamos no Senhor, algo que nós gostaríamos de ter da parte de Deus. Eu queria um bem material a mais, eu queria que Deus me desse alguma coisa a mais e por isso eu me entristeço. Mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, ela está baseada no amor, ela está baseada naquela comunhão íntima que cada cristão deve ter com o Mestre. Aquela busca, aquele desejo ardente, aquele tempo gasto com a palavra de Deus, gasto com a oração, aquele tempo em que nós gastamos orando pelos irmãos, orando por aquelas pessoas que ainda não estão salvas, aquelas pessoas que precisam ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. E agora, nesses dias que estamos vivendo, eu quero lembrar aqui, eu gosto muito de lembrar dessas coisas, porque eu me lembro de 40 anos atrás, quando todo mundo sabia que lá naquele bairro, lá naquela rua, tinha uma vozinha cristã, tinha um vozinho cristão, tinha o crente. E quando as pessoas entravam em dificuldade, o que elas faziam? Elas recorriam, elas iam até a casa do crente para receber uma oração. Ali eram pessoas que, pela sociedade considerada, pessoas diferenciadas. Hoje, infelizmente, restam poucos que ainda atraem as atenções do mundo pelo fato do amor que tem para com Deus, pelo fato da obediência, de andar na presença de Deus com um coração reto, um coração puro, sem outras intenções a não ser fazer a vontade do Senhor. E nós vamos trazer nesta manhã aqui uma passagem de Lucas capítulo 17, e no versículo 26,
aonde a palavra de Deus diz o seguinte: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Se nós hoje estamos vivendo próximo aos dias da volta do Senhor, nós precisamos olhar dentro da sociedade esta parte, ou esses sinais que aqui estão descritos. Porque quando nós vemos que ele está dizendo aqui que naquela época comiam, bebiam e davam-se em casamento, nós hoje estamos vendo que o casamento, ele hoje está fora de moda. Hoje não existe aquela preocupação em relação ao casamento. Olha, eu não preciso casar, eu posso simplesmente, a gente pode morar junto, ninguém vai dizer nada, ninguém vai impedir, ninguém vai proibir de fazer isso. Mas a nossa pergunta é a seguinte: em relação a Deus, como é que fica? Diante de Deus, como é que fica essa situação? Como Deus está vendo o que está acontecendo nos nossos dias? Como é que Deus ele está entendendo, ele está vendo esses sinais agora? Nós precisamos entender o seguinte, Deus, ele na sua palavra, ele não trabalha para acontecer o que ele diz. É o contrário, o que Deus diz está acontecendo, porque Deus sabia aonde as coisas iam terminar. Então eu quero dizer nesta manhã, aqui olhando para a palavra de Deus e falando com você que está acompanhando essa programação, não faça você aquilo que a palavra de Deus diz que não é para fazer. Não fuja da palavra. Meu irmão, minha irmã, você que está neste caminho, eu quero dizer para você o seguinte: você está querendo formar uma família sem alicerce. Você está querendo formar uma família sem base. Você está edificando a casa sobre a areia ou sobre a rocha. Se você está edificando sobre a rocha, você deve fazer de acordo com a palavra do Senhor o que ela diz. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo uma época que, quando eu me converti, as pessoas falavam e a gente não acreditava que poderíamos chegar na situação que chegamos. Nós estamos vendo hoje a promiscuidade avançando a passos largos. Não há mais respeito com nada. Não existe mais vergonha de nada. As pessoas não sentem mais o peso do pecado. As pessoas não estão percebendo que, vamos dizer o seguinte, você faz parte de uma sociedade e eu também. Tudo que eu fizer errado, você também irá sentir as consequências. Daí você diz assim, não, mas eu tenho um Deus que me ajuda. É verdade. Se faltar comida no país, Deus não vai deixar faltar comida para você. Você pode ter certeza disso. Agora eu quero te dizer que quando a sociedade inteira começa a ter problema, começa a faltar comida no mercado, começa a faltar remédios, começa a faltar os produtos, você é parte integrante de uma sociedade. E se eu sou o causador deste problema, se eu, através da minha desobediência, eu venho atrair a maldição de Deus sobre a minha nação, sobre o meu estado, sobre o meu país, você será prejudicado junto por causa da minha desobediência. Por eu ser desobediente, você vai pagar o preço junto. Não pense que as coisas são tão fáceis assim como dizer, olha, não tem problema nenhum, eu faço da minha vida o que eu quero. Não, não é assim. Não é desse jeito. Eu tenho que pensar que eu não sou sozinho no mundo.
E muitas pessoas dependem das atitudes que nós tomamos para melhorar ou ficar pior. A palavra que diz: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Olha, meu irmão, nós nunca vimos uma situação dramática do jeito que nós estamos vendo nos últimos tempos, uma sociedade que vive, uma sociedade que só pensa em comer e beber. A sociedade não está pensando em nada mais. Se você prestar atenção, você vai ver, parece que as pessoas têm que comer tudo hoje porque não vai ter dia de amanhã. Não é assim. Por que que as coisas acontecem desta maneira? Porque não estamos observando a palavra de Deus. A palavra de Deus não está sendo observada. Só que nós precisamos por outro lado, vermos que Jesus está voltando. Jesus está chegando. Ele vai vir para arrebatar a sua igreja. A última trombeta vai soar e ele vai descer. E digo para você o seguinte: no tempo de Noé, conforme a palavra de Deus diz aqui, lá também as pessoas faziam festa, as pessoas se divertiam, as pessoas arrumavam, como nós vimos agora, nesses dias do carnaval, as pessoas arrumando um jeitinho, arrumando uma forma, né, de se divertir, de beber. Irmãos, nós somos parte de uma sociedade. E nos tempos de Noé, as coisas também eram assim. Só que o que mais nos chama a atenção nessa situação é que, à medida que o mundo tem fracassado, ou o mundo tem escancarado, né, a sua desobediência a Deus, a igreja tem feito algo que, vamos dizer, eu estou numa situação um pouco melhor que você, então não tem problema nenhum, eu estou salvo. Aonde está isso na palavra? Aonde está escrito? O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus, ele não está pronto, ele não está aceitando. Igreja, não mude. Não mude. A oração ainda é a arma mais poderosa que você tem para usar. A palavra de Deus é ainda o alimento que você tem para alimentar a tua fé. O que está acontecendo muito, quem sabe você diz: mas eu tenho assistido programas na internet, eu tenho assistido programas na televisão, como você está assistindo hoje, mas que estes programas te levem, que eles encaminhem, que eles te coloquem de volta no caminho para você voltar de novo à oração, voltar de novo a ler a palavra. Irmãos, é uma geração de cristão que quer que todo mundo leia a palavra para ele. É uma geração de cristão que está querendo que o outro ore por ele. Nós precisamos voltar urgentemente à oração. Nós precisamos voltar àquilo que nós fomos chamados para fazer. No tempo de Noé, as pessoas continuavam fazendo festa, as pessoas continuavam adquirindo bens, as pessoas não estavam preocupadas, e aqui é um risco, um perigo muito grande, porque Deus, ele não pega ninguém pelo pescoço, pelo cabelo e arrasta e diz: você tem que fazer isso aqui porque o fim está chegando. Não, Deus deixa, o Senhor deixa, mas a palavra de Deus, ela continua viva, ela continua se cumprindo. E nós precisamos entender que enquanto nós estamos preocupados com os barulhos ao nosso redor, nós não conseguimos prestar atenção na palavra. E é aqui que mora o perigo. Nós precisamos, meus irmãos, ainda que alguém disser para ti: não é necessário fazer tudo o que a palavra diz, não é necessário observar tanto a palavra de Deus, eu te digo uma coisa: nós temos grandes perigos na nossa vida que podem nos levar para o inferno. Porque até mesmo as bênçãos que Deus nos dá, elas podem servir para amanhã ou depois se tornar um ídolo na nossa vida.
tenha cuidado aonde está o teu coração, aonde está o teu amor, em quem você tem depositado a tua confiança. Por que você está na igreja que está? Você está aí porque você ama a Deus? Ou porque você brigou com outro pastor? Ou porque você gosta do pastor desta igreja? Ou porque você gosta do conjunto? Eu te digo, fica nesta igreja, mas cria um novo foco. Cria um novo foco. E começa a olhar a Deus, porque a palavra de Deus diz: ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. No tempo de Noé, as pessoas amavam a si mesmas. As pessoas deixaram de amar o Criador para amar a criatura. E quando nós deixamos de olhar para o Senhor e começamos a olhar para o ser humano, nós vamos ter problemas, porque a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, ele começa a se quebrar. Você pode ver uma coisa que é muito clara. Você tem um amigo, né? Você tem um amigo de longa data e você conversa seguido com ele, você troca ideias com ele, você tem uma ligação forte com ele. Se você arrumar um outro amigo, o que vai acontecer? A tua ligação, que antes era muito forte com esse amigo, ela começa a se quebrar. Ou seja, o tempo começa a diminuir. E assim é com Deus. Assim é com o Senhor. Quando nós não aprendemos a buscar ou a olhar para Deus, diretamente para Deus, nós olhamos para tudo que é coisa. Nós vemos erros, nós vemos falha, nós vemos problemas, nós vemos dificuldade. A gente vê tudo. Então não desvie os olhos de Deus, não tire os olhos do Senhor. Até porque, como eu disse, tem notícias bem novas chegando, irmãos. Se você observar o ecumenismo deste ano aqui, ele não é mais só de uma religião, não. Agora ele está sendo feito com a participação de diversas outras religiões. Aí você vai dizer, você tem alguma coisa contra essa religião? Nós não lutamos contra a religião. Nós não lutamos contra pessoas. A palavra diz que eu tenho que enfrentar as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Mas essa campanha da fraternidade deste ano aqui, o que ela está fazendo? Ela está visando, ela está focando o ser humano. Ela está se voltando unicamente para a pessoa. E como se diz, para o bem comum, para que todos tenham paz. Meus irmãos, a palavra diz, quando disserem a paz, lhes virá uma repentina destruição. Então, ou seja, em vez de nós fazermos uma revolução no mundo espiritual, o ser humano está tentando criar paz. Está fazendo exatamente o que a palavra diz que é um sinal da volta do Senhor Jesus. Você que está me ouvindo nesta manhã, e você que ainda vai me ouvir, você está prestando atenção nestas coisas, nesses sinais que estão acontecendo? Porque a palavra de Deus nos diz que no final dos tempos haveria uma só religião e haveria um só presidente no mundo inteiro. E aí eu pergunto a você, quando o mundo começa a se unir em torno de uma causa, que na verdade não é em torno de Deus, é em torno de uma causa do bem comum e para a paz de todos, a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus, ela já tinha dado o alerta, Deus deu o alerta sobre estas coisas. Nós não temos que trabalhar para ter paz com todos, nós temos que ter paz com Deus. Nós temos que estar em paz com Deus, porque quando nós temos a paz de Deus no nosso coração, também as coisas que acontecem ao nosso redor, elas serão envolvidas pela paz. Agora, o que nos preocupa demais, irmãos, é que você sabe que enquanto a pessoa está distraída,
com as coisas que o mundo oferece. E o mundo tem colocado um celular nas mãos das pessoas. Ele tem enchido as redes sociais de informações. O mundo está preocupado em atrair a atenção das pessoas. E nós estamos caminhando nessa direção, nós estamos andando nisso. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar à oração, nós precisamos voltar a fazer a vontade do Senhor, para que daqui a pouco não aconteça como aconteceu no tempo em que Noé tinha preparado a arca e as pessoas não estavam preparadas para entrar na arca. De que adianta Jesus voltar se eu não estiver preparado para ir? Muita gente quer a volta de Jesus, mas não quer se preparar para ir morar na glória. Eu quero dizer para você, seja radical na tua vida espiritual. Começa a olhar para Jesus e pare de colocar problemas. Meus irmãos, qualquer coisinha serve como desculpa para não buscarmos a Deus. Eu não vou dar aqui contar todo o meu testemunho, mas já passei por situações das mais difíceis, mas eu nunca senti vontade de abandonar Jesus. Porque a gente sabe que na hora mais difícil, quem vai estar com a gente é Ele. É Ele que vai estar conosco. Meu irmão, minha irmã, você que vive uma vida de fé, não despreze o Senhor por causa de uma contenda na igreja. Não despreze o Senhor por causa de uma fofoca na igreja. Ah, mas eu ouvi falar isso desse pastor, eu ouvi falar aquilo daquele pastor. Te desliga destas coisas. Te desliga para que o Senhor Jesus não volte e você não esteja preparado para estar com Ele. Faça como a palavra do Senhor manda. Faz aquilo que está na palavra de Deus. Honra a Deus em tudo que você faz. Que as pessoas, quando olhar para você, se lembrem de Deus. Que quando você estiver andando em qualquer lugar, você lembra que você é uma testemunha do Senhor e é por isso que você deve guardar no coração esta esperança e não falhar, não deixar falhar, não perder aquele desejo, aquela vontade de estar com o Senhor, aquela alegria de chegar na casa do Senhor e chorar de joelhos na presença dEle, aquela vontade de quando você está na igreja não sair mais, por causa da presença gloriosa de Deus na tua vida. Se alguém te disser não é necessário, esse pastor está falando de coisas antigas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nunca vai se tornar antiga. Você nem precisa acreditar nas minhas palavras, mas olha para a vida de Paulo, que diz as coisas que eu antes possuía, hoje eu as considero como lixo, pela excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E se eles, esses servos de Deus, conseguiram se manter, eles conseguiram vencer, eles conseguiram ir além por causa da sua obediência. Eu quero te dizer nesta manhã, faça você o que esses servos de Deus fizeram. Não te preocupe hoje, você não precisa correr atrás de pregadores, você não precisa correr atrás de homens. Eu também sou pregador da palavra, mas eu quero dizer para você, siga Jesus, siga Ele, que você tenha alguém que possa te instruir sim na palavra, mas siga Ele, vai com Ele, ande onde Ele ande, esteja ao seu lado, deixa Deus cuidar da sua alma, deixa Deus cuidar do seu coração, deixa Deus cuidar, porque Ele vai dirigir a tua vida de maneira... quando você olha para a vida de Jesus,
Ele disse: eu sempre faço a vontade do Pai. E ele fez a vontade do Pai e ele chegou lá no céu. Isso quer dizer, se eu e você fizermos a vontade do Pai, nós também iremos chegar lá onde ele chegou. Por isso eu quero convidar você nesta manhã para orar. Quero convidar você para estar orando comigo. Vamos nos preparar. Quando Noé entra na arca, a porta da arca se fecha. E a partir deste momento, o riso se tornou em pranto, a comemoração em dor, em tristeza, em angústia. A chuva começou a cair e o desespero bateu. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, será da mesma maneira. Será da mesma forma. Preste atenção, porque Jesus está voltando. Deus não tem esquecido o que prometeu. E Ele jamais esquecerá. Esta manhã, eu quero orar com você. Que quem sabe você está indeciso na caminhada. Você está indeciso naquilo que vai fazer. Mas vamos orar a Deus e Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai mostrar a direção que você deve tomar. Senhor Deus, Pai poderoso, Deus eterno e justo. Senhor, os dias são maus. Senhor, nós estamos vivendo dias em que a aflição tem sido grande na face da terra, por causa das pestes, Senhor, dos terremotos, por causa das injustiças cometidas, da corrupção do ser humano. Deus, os tempos têm se tornado difíceis, Senhor. Mas, Pai, nós cremos que o Senhor ainda é a nossa saída, que o Senhor ainda é a solução para aquilo que nós precisamos, para de novo voltarmos, Senhor, a ter um desejo cada dia maior de estar contigo. Que o façamos de coração e não por obrigação, Senhor. Que o façamos com alegria que só o Senhor pode nos dar, ó Pai. Venha, Senhor, nos socorrer. Venha nos dar graça, meu Pai, para que possamos, ó Deus, obedecer à voz do Senhor em todo o tempo. Venha falar conosco, meu Pai, para que em tudo, Senhor, sejamos fiéis e que tudo seja feito segundo a tua vontade, segundo os teus propósitos, segundo o desejo do teu coração, e que o Senhor possa nos alcançar, ó Deus, com tua misericórdia e favor, que o Senhor possa nos alcançar com tua bondade, ó Pai, e que as vidas, Senhor, que hoje de manhã estão acompanhando a nossa programação, que a tua obra seja perfeita e completa na vida de cada uma delas. Pai querido, abençoe a todos e guarde-os em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome, hoje e sempre nós te pedimos, em nome de Jesus.